Bom dia, gente. Nós estamos em uma atividade, né, de hoje que envolve vários comandos locais de greve, né, que concordaram em incluir, né, essa programação nas suas atividades. Meu nome é Soraya de Carvalho, sou professora no Departamento de Serviço Social aqui da UFPE. E essa atividade ela estava prevista também para acontecer independente da greve. Eu coordeno o NUDOP, que é o Núcleo de Documentação sobre os Movimentos Sociais, e um dos movimentos, né, que a gente acompanha, difunde, é o movimento de resistência palestina, e aqui no Recife, a Aliança Palestina Recife, o Comitê de Solidariedade à Palestina, mas mesmo estando em greve, e a gente tendo que lidar, né, com as questões próprias da pauta de reivindicação, nós também consideramos muito importante manter o princípio internacionalista de fazer a luta contra o genocídio do povo palestino. Então, eu convido aqui para compor a mesa Débora, que é estudante de Educação Física e integrante muito ativa do Comitê de Solidariedade à Palestina, que vai estar ajudando a gente com as inscrições e o controle do tempo, das falas, se necessário. Então, pode vir, Débora. E convido também Said Tenório, que é historiador, vice-presidente do Instituto Brasil-Palestina, IBRASPAL, e autor do livro Palestina, do mito da Terra Prometida à Terra da Resistência. E antes de passar a palavra para o Said, como é uma atividade de greve, é sempre importante a gente demarcar, né, quais são as nossas bandeiras de luta. Nós estamos nesse momento completando um mês, né, passou um mês da greve do ANDES, Sindicato Nacional, mais de 2 meses da greve da FASUBRA, dos técnicos administrativos, e desde o dia 3 de abril que os institutos federais estão em greve, mesmo que isoladamente as instituições tenham entrado depois aqui em Pernambuco, né? Mas a nossa greve, como professores federais, começou no dia 15, e como educação federal começou em 11 de março, quando os técnicos deram o primeiro passo entrando em greve. É uma luta por um direito dos trabalhadores muito básico, que é o direito ao reajuste salarial, né, a reposição daquilo que a inflação tirou, poder ter de volta nos salários. Né? Isso é uma reivindicação muito básica de todo trabalhador. Afinal, todos os contratos, quem paga aluguel, quem paga serviços, escola, todo ano a inflação incide nesses contratos e há um reajuste. Então, é direito de todo trabalhador ter a reposição da inflação. Outra bandeira importante é a reestruturação das carreiras, e uma bandeira de grande transcendência, né, que expressa de forma ainda mais forte a unidade entre estudantes, professores e técnicos, é a recomposição do orçamento das universidades. As universidades elas estão com um orçamento que é de 40% do que se recebia em 2013, e aqui na UFPE nós tínhamos um orçamento em 2013 que era de 260 milhões. Hoje, o nosso orçamento é 155 milhões, isso sem a correção da inflação. Se a gente pegasse os 88% da inflação, só o orçamento discricionário, a gente precisaria de um orçamento de 490 milhões. Nós temos um orçamento de 155. Então, é uma diferença de mais de 300 milhões. Então, vocês viram as notícias que o governo recompôs o orçamento? Ele liberou 340 milhões. Isso é quase só o que a UFPE precisava. Então é muito pouco. E não foi 340 para a UFPE, foi 340 para as 69 universidades federais e todos os institutos federais. Então, a gente está com um orçamento muito defasado. E temos também na greve a bandeira do revogaço, que é a revogação de todas as contrarreformas que retiram direitos dos trabalhadores.
reforma trabalhista, previdenciária, várias legislações restritivas e também o novo ensino médio. É uma bandeira de muita importância para a juventude, para as licenciaturas e para todos os trabalhadores em geral. Também é uma greve que prepara uma trincheira para a gente impedir a reforma administrativa. E, por fim, nós temos um compromisso, desde o início da greve, de respeito aos aposentados. Não vamos fazer um acordo que deixe os aposentados para trás. Então, ontem nós tivemos mais uma negociação com o governo, o movimento está analisando essa contraproposta. Na semana que vem, devemos ter as rodadas de assembleias para tirar um posicionamento, mas a gente sabe que de todas essas pautas, nenhuma está totalmente contemplada, que é a do salário e da carreira, e as outras não estão nem mencionadas. Então, isso sinaliza para a gente uma necessidade, né, de fazer uma boa avaliação do movimento e de, inclusive, fortalecer esse movimento para que a gente não saia deixando para trás os estudantes que precisam de mais orçamento, e isso também é para a gente, professor, e também deixando para trás os aposentados, né, com um reajuste zero em 2024. Feita essa abertura, nós estamos aqui também, né, mencionar companheiros que são do comando de greve da Rural, que são muito bem-vindos aqui na atividade. Estamos com companheiros que são do Instituto Federal de Pernambuco, né, o pessoal que veio lá de Barreiros. Então, a gente valoriza muito o pessoal que veio de longe, né, para estar aqui na atividade. Temos aqui companheiros do comando de greve estudantil da UFPE e também estudantes do comando de greve estudantil do IFPE. Então, do comando de greve docente também. Então, são representações assim que nós consideramos bastante importantes e nós vamos filmar a atividade para depois também transmitir, porque a gente tem a certeza de que vai ser um momento muito proveitoso. A nossa ideia foi de aproveitar ao máximo a vinda, né, do Said Tenório. Said é uma referência no debate sobre a questão palestina. Há poucos dias atrás, até o dia 10 ou 12, se não me engano, o Said estava na África do Sul, uma conferência mundial sobre o combate ao apartheid, e a África do Sul, como Estado, foi quem fez a primeira denúncia de genocídio ao Estado de Israel, sendo seguida pelo Estado brasileiro também, que reforçou o pedido para que se averigue a denúncia de que Israel está cometendo um crime de genocídio. Então, o Said estava lá e também é um historiador e militante muito comprometido não só com a causa do povo palestino, mas com a causa da luta anticolonial de todos os povos. A gente estava aqui conversando um pouco antes, né, sobre o povo sarauí, do Saara Ocidental, que também sofre esses processos, mas não tem nem mesmo a visibilidade que o povo palestino tem tido. Então, essa nossa manhã de hoje é uma oportunidade da gente conhecer mais. É a sequência de ações que a gente tem feito. Ontem nós tivemos um ato de solidariedade ao povo palestino, porque ontem, dia 15 de maio, foi o dia que se completaram 76 anos da Nakba, aquele episódio em que, depois, né, da ONU votar a resolução de partilha da Palestina, Israel se autoproclamou como Estado e se impôs por meio da expulsão dos palestinos das suas terras e das suas casas. Então, o que é considerado o dia da independência de Israel para os israelenses, para os palestinos, eles deram o nome de Nakba, que é uma palavra que significa desastre, catástrofe, porque foi um processo imposto à base de muita violência. Então, ontem se rememoram os 76 anos da Nakba, e num momento em que a ofensiva israelense sobre a Palestina completou, passou de 220 dias, com um saldo de mais de 35 mil mortos, pelo menos contabilizados, sem falar os corpos, né, sobre os escombros, e dos quais a maioria são mulheres e crianças. Então, ontem nós tivemos um ato, para quem esteve presente, né, vários dos que estão aqui estavam presentes no ato. Foi um ato que tinha o objetivo de chegar ao consulado dos Estados Unidos, considerando o papel dos Estados Unidos no financiamento e no acobertamento desses crimes. Porém, o ato não conseguiu chegar à frente do consulado
como em outros momentos nós chegamos, né, fazendo um ato político, porque havia um grande efetivo de policiais para nos impedir de chegar ao consulado. Então nós vemos como a causa palestina é criminalizada, reprimida, né, inclusive aqui, e aqueles que defendem o povo palestino são perseguidos e acusados de antissemitismo, como também tem acontecido com Said Tenório. Então, a gente trazê-lo para ouvir o que ele tem a dizer também é um ato de resistência em relação a isso. O que nós combinamos foi de, é claro, né, fazer essa introdução sobre a questão palestina, mas a gente aproveitar esse momento considerando que a gente já imaginava que estaríamos entre várias pessoas que já têm alguma aproximação ao tema, mas também quem não tiver pode perguntar depois, mas que a gente adentrasse um pouquinho mais na história da resistência do povo palestino, e não só na história da agressão israelense. É claro que uma coisa está ligada à outra, mas a gente poder conhecer um pouco mais sobre as organizações, o seu histórico, né, o que são essas organizações de resistência e tudo mais. Então, eu passo a palavra, né, para o Said. A gente vai avisar com 40 minutos, mas não tem um controle assim, né, assim, se conclua o raciocínio, mas a gente vai avisar com 40 para concluir ali com 50, né, pensando mais numa conferência mesmo, para a gente poder ter depois o debate, as perguntas e a interação. E essa atividade integra um conjunto, né, com o ato de ontem e com a atividade que vai acontecer hoje à tarde no IFPE, no auditório. É um espaço muito legal e que a gente vai ser recepcionado pelo Comando de Greve Estudantil, né, do IF. E aí a gente vai ter um outro aspecto do debate, que é sobre as universidades, os estudantes e a luta contra o genocídio do povo palestino. Então, bem a partir do que está acontecendo nas universidades dos Estados Unidos, das ocupações, também tendo rebatimentos aqui no movimento estudantil no Brasil. Então, vai ser um debate com esse enfoque. Então, quem participou hoje, de manhã, vale a pena ficar, né, mesmo que a gente precise se ajudar aí para garantir, né, todo mundo poder se alimentar e tal, mas ficar para a gente, à tarde também, concluir essa jornada de ampliar nosso conhecimento sobre a questão palestina. Aí a gente pede que, se alguém tiver um papelzinho, passar uma listinha de presença enumerada, que ao final a gente vai sortear algumas coisinhas, botões da Palestina, coisinhas assim, para o pessoal também. Então, passa a palavra. Bom dia. Bom dia, companheiros e companheiras. Queria agradecer a professora Soraya por este convite, por essa oportunidade de a gente debater mais a questão palestina, e debater a questão palestina do ponto de vista das forças da resistência, porque a gente nota que há um debate permanente sobre a questão palestina, mas muito influenciado pelas opiniões dos comentaristas da mídia hegemônica. As pessoas são desinformadas sobre o que ocorre na Palestina. Qualquer pessoa que não tiver as fontes que nós temos sobre o conflito, se é assim que a gente pode chamar, na Palestina, vai ter uma visão completamente distorcida, onde as vítimas são entendidas como os agressores. E hoje nós estamos a 211 dias dos acontecimentos desencadeados em 7 de outubro. Então, são 211 dias nos quais o Estado terrorista de Israel está massacrando o povo palestino com o objetivo claro e declarado de estabelecer nessas terras ancestrais um novo Estado decorrente de um projeto colonial. O sionismo na Palestina é um projeto colonial. Não tem nada de que o direito do retorno ao povo ancestral para recuperar as suas terras usurpadas. Esse é um discurso falso, totalmente falso do ponto de vista histórico, do ponto de vista arqueológico e do ponto de vista político também. A gente sabe que o sionismo ele se baseia em teorias fantasiosas, e essa é uma das principais delas.
E a gente vê também que nesses 211 dias de combates, apesar de todo o poderio bélico do chamado exército mais bem treinado e equipado do mundo, eles vêm num processo de desmoralização de derrotas políticas e militares contínuos. É possível que pessoas que estão alojadas em túneis, sem exército, sem marinha, sem força aérea, sem capacidade militar melhor desenvolvida, suportar uma guerra de 211 dias contra esta potência militar, né? Fortemente, como o Soraya falou, apoiada pelos Estados Unidos. Cada dia o presidente Biden destinou $1 bilhão em armamentos para o Estado de Israel se defender, entre aspas, dos grupos terroristas que estão em atuação na faixa de Gaza. E essa questão palestina, ela é importante a gente ressaltar que, embora seja o senso comum, mas esse conflito, se pudermos assim chamar de conflito, porque no conflito não existe assimetria entre os lados em combate, né? É visível essa assimetria. O conflito começou em 7 de outubro. Né? Se você olhar do ponto de vista histórico, a Palestina ela resiste há muitos séculos. A Palestina e a cidade de Jerusalém já foi ocupada pelos persas, os palestinos se livraram da ocupação dos persas, já foram ocupados pelos romanos, se livrou da ocupação dos romanos, pelos cruzados. O Império Otomano ficou 600 anos ocupando a Palestina e a cidade sagrada de Jerusalém. Depois, no processo final da Primeira Guerra Mundial, o Império Britânico e os acordos, que foram, no fim das contas, uma grande traição aos árabes e aos palestinos, foi dado a eles pela ONU da época, a Liga das Nações, um mandato para que eles governassem e administrassem a Palestina. Eles governaram e administraram não sem a resistência do povo palestino, que manteve ao longo dos séculos essa luta contra os invasores de diversas origens, né? E depois o Império Britânico, nós estamos vendo aí há 76 anos, é um processo de ocupação de um movimento criado na Europa por europeus não árabes, não palestinos, sem nenhuma ancestralidade com aquela terra, para cobiçar a Terra Santa para estabelecer o seu projeto colonial, a pretexto de nós precisamos de ter um lugar seguro para os judeus viverem. E escolheram o lugar onde as pessoas que seriam os futuros agredidos foi quem melhor recebeu os judeus das perseguições que eles sofreram pelo mundo. E essa cobiça do movimento sionista pela Palestina não foi por acaso. Foi para dar consistência política, histórica e arqueológica a essa teoria fantasiosa de que aquela terra pertenceu há 2.500 anos atrás aos judeus, né? Não judeus por serem judeus, né? O movimento sionista não tem nada a ver com o judaísmo. Eles usam de maneira descarada e mentirosa o judaísmo como uma cortina para protegê-los dos crimes que cometem contra a humanidade na Cisjordânia, na faixa de Gaza, nos países vizinhos, etc. Mas é bom a gente ter em mente que alguns eventos históricos, eles contribuíram decisivamente para a concretização desse projeto colonial sionista na Palestina e desencadeasse essa série de eventos que chegou ao 7 de outubro e chegou ao 16 de maio de 2024. Né? O primeiro deles, e talvez o mais importante, né, foi a doação por parte do Império Britânico aos sionistas das terras palestinas. Vocês já devem ter ouvido falar de um evento chamado, de um documento, de uma ação chamada Declaração Balfour. O Império Britânico, naquele ano de 1917, tinha como chanceler, ministro dos Negócios Exteriores,
um sujeito chamado James Franklin Balfour. Esse James Franklin Balfour, ele escreveu uma carta, um pouco mais de 100 palavras, dirigida ao barão de Rothschild, que era o chefe do movimento sionista do Império Britânico, na Inglaterra. E a carta dizia mais ou menos o seguinte: senhor barão de Rothschild, a coroa vê com bons olhos que o lar nacional para os judeus seja estabelecido na Palestina. E aquilo ali, aquela carta, o papel, no formato assim, como esse aqui, que estava no Museu de Londres, esse aqui, ó, ganhou áreas de jurisprudência internacional, que municiou, teoricamente, politicamente, o movimento sionista para desenvolver as ações que ele desencadearam após essa declaração do James Balfour. O Congresso de Fundação do movimento sionista em 1897, na Suíça, na cidade de Basel, Basileia, ele já havia estabelecido algumas ações, só não tinha estabelecido onde seria este território. Eles começaram várias possibilidades: a Amazônia brasileira, a Patagônia argentina, áreas na África, como Uganda, etc. Mas a Palestina nunca foi cogitada como o local para o estabelecimento desse, entre aspas, lar nacional para os judeus, a terra onde, de maneira segura, eles estabeleceriam um Estado. Que era uma total aberração, um Estado apenas para pessoas professantes de uma fé religiosa. Não existe, nem existia na época, nem existe hoje, nenhum Estado dos 198 Estados-membros das Nações Unidas, um Estado que seja apenas para os professantes de uma fé religiosa. Embora a gente saiba que os israelenses, esse gentílico criado a partir de 1948, não é constituído na totalidade por pessoas praticantes da fé judaica. Aliás, há estatísticas que dizem que Israel é o estado onde existe proporcionalmente o maior número de ateus no mundo, mais do que na União Soviética, no tempo em que existiu, onde havia um desestímulo da prática religiosa por conta das teorias que levaram à vitória da Revolução de Outubro de 17, estabelecendo o Estado Soviético. Então, Israel não pode dizer: nós somos um Estado judaico. Não é, porque não tem praticantes da fé judaica em número que corresponde a essa. Mesmo assim, é uma aberração. Então, a cobiça pela Palestina como destino dessas populações para o estabelecimento do Estado judaico, do lar nacional dos judeus, foi a partir da carta de Balfour, em 1917. O segundo movimento, que aí foi decorrência dos horrores da Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto dos judeus na Europa, e a gente sabe, abrindo parênteses, que os sionistas também utilizam o Holocausto como mais uma das suas armas para chantagear o mundo e as nações em seu benefício. Olha, mas vejam só, nós somos vítimas do Holocausto, mataram 6 milhões de judeus, nós somos os coitadinhos, não tem para onde ir. E a Palestina é nossa. Deus diz no Antigo Testamento que aquilo ali é a terra prometida para o povo escolhido, e nós somos o povo escolhido. Ou seja, eles se autodeclararam o povo escolhido, levando em consideração a interpretação equivocada e tendenciosa do Antigo Testamento, para justificar essa infinidade de crimes que eles vinham praticando e continuam praticando ao longo dos anos. Então, em decorrência dos horrores do Holocausto, o segundo parênteses que eu sempre faço questão de colocar para reflexão, é que os nazistas, do ponto de vista das perseguições políticas e raciais, eles não só dirigiram a sua ira contra os judeus. No Holocausto foram mortos judeus, foram mortos muçulmanos, foram mortos cristãos, foram mortos comunistas, foram mortos homossexuais, foram mortos ciganos, foram mortos opositores do regime nazista. Então não é o Holocausto dirigido exclusivamente para aquela população de pessoas. Claro que foi um horror. O Holocausto na Europa foi um horror.
Mas esse holocausto, os árabes, os palestinos, o resto do mundo, não tem nada a ver, nenhuma responsabilidade para pagar um preço tão alto até hoje. Então, após o final da Segunda Guerra Mundial e a conformação da Organização das Nações Unidas, o movimento sionista desenvolveu um lobby nesta nova organização que substituiu a Liga das Nações, para que se concretizasse esse objetivo de ter a Palestina como o tal lar nacional dos judeus. Um movimento que eles já vinham desencadeando. Vocês já devem ter ouvido falar de uma organização chamada Kibbutz, que eles dizem que era uma inspiração soviética, trabalho coletivo, que seria a base de um Estado socialista futuro. E esses kibbutz, embora tivessem essa inspiração soviética, eles eram organizações sionistas com essa característica racial, racial no sentido de que eles tentam também dar a característica de etnia para os praticantes de uma fé religiosa. O povo judeu, a nação de judeus, a nação judaica, é outra deturpação, porque a prática de religião não significa dizer que aquele grupo ali se transforma num grupo étnico. Então quer dizer que os muçulmanos são o povo muçulmano. Você pode até dizer povo muçulmano no sentido, aquela comunidade de muçulmanos, o povo cristão, o povo umbandista, candomblessista, o povo budista. Eles não formam etnia, porque muçulmano, cristão, budista, judeu, ele pode ser brasileiro, pode ser africano, pode ser da Indonésia, pode ser da Argentina, pode ser branco, pode ser negro, pode ser amarelo, enfim. Mas há um esforço de criar esse aspecto étnico para justificar tornar esta entidade que se inoculou no Oriente Médio, no Sudeste Asiático, com a característica de um povo. Então, o lobby sionista passou a adquirir terras desde o início do século XX na Palestina, que eram essas terras que eles constituíram os kibbutz. E todo o processo da aquisição de terra e de constituição do kibbutz, lá atrás, já violava o direito internacional, das diversas resoluções, dos diversos tratados que diz a nação ocupante ela não pode transferir população para estabelecer o seu Estado ou criar as condições populacionais, étnicas e políticas para a constituição do Estado. A Convenção de Genebra fala explicitamente nessa questão. Ainda não era a formação do Estado de Israel, mas era parte, o início do processo colonial sionista na Palestina. Então, passaram a adquirir terras e em 1947 eles já haviam adquirido 7% das terras privadas da Palestina. Ou seja, já tinha um pouco de terras ali. Não era Estado, não era conformação política, eram os kibbutz. E estavam trazendo gente da antiga União Soviética, do leste europeu, e a partir de 1946, levas e levas de pessoas que foram trazidas da Europa, da Áustria, da Polônia, das antigas repúblicas soviéticas, para a criação desse Estado que eles pleitearam na ONU. Então, em 1947, a Assembleia Geral das Nações Unidas daquele ano passou a discutir um plano de partilha da Palestina para a criação de 2 estados, o Estado judeu e o Estado árabe. E em 1947, a ONU tinha 57 países membros, quando já existiam mais de 120 países no mundo. E depois foi crescendo com as lutas de libertação e com o fim da União Soviética, que hoje tem 198 países. Eu falo no meu número aqui. E ele sempre diz, não, o Brasil tem uma grande participação na criação do Estado de Israel, porque o chanceler Oswaldo Aranha foi quem presidiu a Assembleia no ano de 47 e foi quem conduziu a votação, e até eles tentaram dar o prêmio Nobel da Paz para o Oswaldo Aranha, mas ninguém caiu naquela cilada de aprovar um plano com uma pessoa que, mais do que o secretário-geral das Nações Unidas, era um lobista do movimento sionista no âmbito das Nações Unidas. Então, apesar das pressões dos árabes e de outros países do mundo,
em 29 de novembro de 1947, foi posto em votação o plano de partilha, que teve 33 aprovações, 13 votos não e 10 abstenções, e uma ausência, que foi a ausência do Sião, que hoje é a Tailândia. Então, essa decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas, ela tem vários aspectos que precisam ser analisados. Primeiro, é da ilegalidade da divisão do território. Não era autônomo, mas tinha um mandato britânico em exercício dado pela Liga das Nações, sobre o qual a ONU não tinha nenhuma soberania. Então, a ONU adotou em 1947 várias ilegalidades. A primeira foi que não tinha autonomia e soberania sobre o território da Palestina histórica. Segundo, que a Carta das Nações Unidas estabelece que esse tipo de decisão, ela é uma decisão a ser adotada pelo Conselho de Segurança, ou referendado pelo Conselho de Segurança. Então, os Estados Unidos estão, atentos às questões que dizem respeito a Israel, que já rejeitou 5 ou 6 resoluções para a paz na Palestina, não deu a menor importância ao plano de partilha, embora o presidente Harry Truman dos Estados Unidos, inicialmente, ele tinha se posicionado, e o representante dos Estados Unidos da ONU fez discursos dizendo que aquele tema não deveria ser tratado, que os Estados Unidos se absteria de aprovar um plano de partilha na Palestina, porque nos Estados Unidos havia uma configuração onde árabes, muçulmanos, judeus, cristãos não tinham problema. E o posicionamento dos Estados Unidos poderia transferir um determinado nível de conflito para o seu território, onde as populações judaicas, muçulmanas, etc., árabes de outras religiões pudessem trazer para os Estados Unidos um debate que não ajudaria em nada a política interna. Porém, 1948 seriam eleições presidenciais nos Estados Unidos. E os Estados Unidos, o financiamento de campanha é privado. É diferente do nosso. O Estado brasileiro investe nas eleições, e lá é tudo privado. O processo público é a realização das eleições em si, mas campanhas, convenções, funcionamento de partido é tudo privado. E o lobby sionista pressionou bastante e deve ter apresentado muitos milhões de argumentos na forma de dólares para o Henry Truman, que ele mudou de opinião, e o chanceler, o representante dos Estados Unidos nas Nações Unidas, passou a defender o direito dos sionistas, dos judeus, eles não dizem os sionistas, dos judeus terem direito ao seu Estado. Enfim, foi aprovado o plano de partilha em 29 de novembro de 1947, e isso abriu o caminho para a criação do Estado de Israel em 14 de maio de 1948, menos de 6 meses depois da aprovação do plano de partilha. E o que nós vimos a partir da criação do Estado de Israel é tudo isso que nós temos falado nesses últimos dias, que é a Nakba. A Soraya falou da Nakba. Nakba é uma palavra árabe que significa catástrofe. E essa catástrofe, essa denominação de Nakba usada pelos árabes, pelos palestinos, é para designar toda a tragédia que ocorreu a partir do dia 15 de maio, que se resume, e aí a gente se resume, mas é de uma grandiosidade que se soma aos maiores genocídios que a história da humanidade registra, que foi a expulsão e a morte de mais de 700 mil pessoas. Há pesquisadores que dizem 800 mil pessoas, ou seja, cerca de 800 mil pessoas, palestinos, que viviam lá há muitos anos, terras nas quais seus pais, seus bisavós, seus tataravós, etc., viviam lá ancestralmente, residências com 300, 400, 500 anos, sendo sucedida por aquela família. De repente chegaram europeus estrangeiros que, sob a proteção das gangues terroristas sionistas, ocuparam as casas e expulsaram as pessoas. E no rastro dessa expulsão, eles destruíram mais de 400 vilas e aldeias.
Destruir no sentido claro. Derrubaram as casas, puseram fogo nas casas, nas habitações, nas criações, né? E a partir daí estabeleceu-se o que nós conhecemos hoje como o Estado de Israel. E o Estado de Israel, ele foi criado diferentemente da totalidade das nações do mundo. Quando se cria um Estado, o Estado tem Constituição, tem fronteiras e tem população. Israel tinha uma população, mas a maioria da população que estava naquele território ainda eram os árabes, os palestinos, cristãos e muçulmanos e muitos judeus que viviam lá na Palestina há muitos séculos, não sionistas. E os judeus não sionistas, vocês estão vendo aí, são odiados pelos sionistas, né? São espancados, são mortos, enfim. Eles dão tratamento a esses judeus não sionistas no território de Israel e nos Estados Unidos principalmente, o mesmo que eles dão aos palestinos. Só não fazem explodir bomba nas suas casas, porque aí tem outras decorrências, né? Então, o Estado de Israel, ele não tem Constituição e nem tem fronteiras. Se você pegar o mapa e ver o mapa de Israel, você vai ver que ele já considera como território dele todo o território da Palestina histórica. Isso é o que eles divulgam, está lá no Google. No Google Maps, a Palestina não existe, é Israel, todo o território é Israel. Porém, os líderes sionistas, eles dizem, esse Estado de Israel é o início do território ao qual nós temos direito. Eles inventaram a teoria do Grande Israel, que é todo o território da Palestina, uma parte do território do Líbano, uma parte do território da Síria, uma parte do território da Jordânia e uma parte do território do Egito. E eles cobiçam também a Turquia, que eles dizem, a Anatólia histórica é nossa. Está lá no Antigo Testamento que a Anatólia é nosso. E nós vamos avançar. Por isso que a resistência palestina diz o projeto colonial sionista, ele não se resume à cobiça pela Palestina. E esses países árabes colaboracionistas que estão em torno de Israel, eles sofrerão as mesmas consequências dos palestinos se essa ocupação não for contida. Se esse regime que se assemelha ao nazismo não for derrotado e contido. Vitoriosa a ocupação na Palestina, eles vão para cima dos outros, dos demais. Então, companheiros, esses são os antecedentes históricos do que está ocorrendo na Palestina. E aí, outros episódios foram ocorrendo ao longo dos anos. Vocês já ouviram falar da Guerra dos 6 Dias, ouviram falar das intifadas palestinas, 1987, 2000, onde os palestinos desenvolveram ações semelhantes às que estão ocorrendo hoje. Então, a primeira intifada em 1987, ela ficou conhecida como a Intifada das Pedras. E era das pedras não por acaso, era porque os palestinos não tinham armas. As armas que lhes restavam, apesar de ter um pouco de armas fornecidas pelos países da região que apoiavam a luta palestina, eram as pedras mesmo. Então, se você dá uma busca aí no Google, qualquer outro buscador sobre a intifada, a primeira intifada, vai ver uma série de fotos de crianças, de jovens atirando pedras dos veículos blindados. E muitos jovens e crianças foram presos naquela época e continuam presos até hoje. Veja que coisa impressionante. Uma criança ou um jovem atira uma pedra contra um policial que está armado até os dentes, ou um tanque de guerra que suporta um tiro de uma arma muito possante, preso, condenado. Eu não tenho o número aqui, tem 561 presos políticos palestinos condenados à prisão perpétua. É brincadeira. É quase 1% dos presos palestinos condenados à prisão perpétua. E muitos deles foram presos na intifada de 87 e na intifada do ano 2000, estão presos até hoje. Existem inúmeros presos, crianças e jovens e mulheres, presos administrativamente. Então,
Israel é o único país do mundo que o seu arcabouço jurídico permite a existência dessa figura. Preso administrativo, o que é? É a pessoa que não tem acusação, não tem nenhuma prova contra a sua, que em base à sua prisão, porém está condenada a 6 meses de prisão. Aí renova por mais 6 meses, e assim vão passando os anos. Pessoas há vários anos vivendo sobre a prisão administrativa nos cárceres israelenses. Então, a questão da atualidade palestina, que foi desencadeada a partir de 7 de outubro, eu penso que o que a resistência palestina fez em 7 de outubro foi uma afirmação daquilo que lhe é conferido pelo direito internacional. A Carta das Nações Unidas estabelece no artigo 51 que todos os povos submetidos à ocupação, ao colonialismo, ao apartheid e toda forma de opressão têm direito à legítima defesa por todos os meios, inclusive pela luta armada. Está lá, artigo 51 da Carta das Nações Unidas. Então, o que a resistência palestina fez, e a resistência palestina são várias organizações, não é apenas o movimento de resistência islâmica, embora seja o maior grupo armado da resistência palestina, mas tem também a Frente Popular para a Libertação da Palestina, que é mais antiga, tem a Jihad Islâmica, que é um grupo mais novo do que o Hamas, tem a Frente Democrática para a Libertação da Palestina, que é uma organização marxista pequena, mas que existe há muitos anos na Palestina e tem uma contribuição muito forte na luta de libertação. São esses grupos principalmente que estão empreendendo esta ação revolucionária. Então, o 7 de outubro foi uma ação das forças da resistência baseada naquilo que a lei diz que eles podem fazer. Ora, se nós estamos sob a opressão, estamos sob um processo colonialista que assassina, que destrói, que expulsa, que quer nos erradicar, por que não resistir se nós temos esse direito assegurado pela Organização das Nações Unidas, pela Convenção de Genebra e por várias resoluções da ONU que estabelece os critérios, as condições e o direito dos povos oprimidos a resistirem por todos os meios, né? E aí eu anotei aqui, depois se vocês quiserem pesquisar, tem 4 resoluções do Conselho de Segurança da ONU que falam sobre o direito à legítima defesa do povo palestino, não, de todos os povos, né, submetidos ao colonialismo e apartheid. A mais importante delas é a Resolução 3070 de 1973 do Conselho de Segurança. E tem 3 outras resoluções que falam sobre o mesmo tema. É a Resolução 2649 de 1970, a Resolução 2787 de 1971 e a Resolução 3103 de 1974. Né? Essas resoluções, elas falam sobre o legítimo direito de defesa. E é importante que haja esse dispositivo do direito internacional falando sobre o legítimo direito de defesa, para que a gente entenda claramente que o que Israel faz não é o legítimo direito de defesa, porque o legítimo direito de defesa, segundo esse arcabouço do direito internacional, é para ser exercido pelos povos oprimidos, pelos povos sob ocupação, pelos povos que estão vivendo sob o apartheid. Israel é exatamente o outro lado da moeda, é o Estado colonial, é a força opressora, é a força que exerce pelos meios mais cruéis um regime de apartheid contra uma população originária. A gente fala, os povos originários, se referindo aos índios aqui do Brasil, da América Latina. Os palestinos são povos originários, eles são os povos descendentes dos cananeus. Lembra, né? Da terra de Canaã, dos cananeus, da Cananéia, depois dos filisteus palestinos, filistinos. É uma sequência de denominações sobre a respeito do mesmo povo. Então, eles são indígenas, ao nosso conceito, né?
São povos originários que estão sendo erradicados, como foram erradicados os indígenas norte-americanos pelos invasores europeus, britânicos e irlandeses, e como os impérios de Portugal e da Espanha fizeram aqui na América Latina, né? No Brasil e em outros países, e o agronegócio continua fazendo no Brasil de hoje, né? Esse é um tema que a gente está aí diariamente convivendo com eles. Índios, populações indígenas tendo suas terras roubadas, suas terras griladas, os índios mortos, as lideranças sendo mortas, sendo assassinadas e torturadas por garimpeiros, por grileiros do agronegócio, etc. Né? Então, Israel não tem direito à legítima defesa, porque ele é a força ocupante. E por ser uma força ocupante, ele não pode alegar, não, mas Israel está apenas se defendendo contra o grupo terrorista Hamas, que assassinou 1.200 pessoas, pegou 40 crianças, degolou e botou no forno, né? E vocês vejam como são as coisas. A repórter da CNN que inventou essa história das crianças, 40 crianças degoladas e queimadas no forno, depois ela se retratou, disse que tinha sido mal compreendida, não era bem assim, mas até hoje você ouve na CBN, na Globo, nas redes sociais dos bolsonaristas falando nas tais 40 crianças que nunca existiram, né? Eu fui vítima de uma perseguição violenta, né, por todos os meios. Fui exonerado de um cargo que eu tinha na Câmara dos Deputados, porque eu fiz uma postagem dizendo que, contestando uma postagem do bolsonarista, ele disse: está vendo aí, ó, os terroristas do Hamas estupraram e assassinaram esta mulher judia. Eu disse que não, aquela mulher, ela fez cocô ou xixi nas calças, que é uma decorrência do estresse. Qualquer um de nós pode passar por isso. Eu posso ter um momento de estresse, de medo, de terror, da possibilidade de ser morto e não segurar. Qualquer ser humano pode passar por isso. Aí você imagina, o exército, o Estado de Israel, as crianças na escola, elas já são, a partir da alfabetização, incrustadas nelas a mensagem de que os palestinos são terroristas, os palestinos vão matá-los, os palestinos querem expulsar eles das terras que Deus nos deu, né? E o exército israelense é treinado nesse sentido: vocês vão enfrentar terroristas perigosíssimos, eles não perdoam, eles matam, eles degolam, eles vão estuprar vocês. Aí, no dia 7 de outubro, as forças da resistência, de maneira surpreendente, invadem 8 postos militares sionistas na fronteira com a faixa de Gaza. Surpreendentemente, eles nunca se imaginaram que as forças da resistência iam sair com parapente, jogando bombas para destruir os meios de comunicação entre aquelas bases. Israel ficou por 8 horas sem saber o que estava acontecendo lá, porque não tinha comunicação. E as forças da resistência invadiram todos os postos e capturaram muitos militares israelenses para depois haver a troca de prisioneiros. E foi uma dessas mulheres. Essa história rende até hoje, né, que eu havia debochado de uma mulher judia que foi estuprada e morta. Eu dizia: não, as forças da resistência não matam civis. As forças da resistência é um princípio islâmico de não matar mulheres que não estejam em combate. O estupro é uma coisa abominável do Islã. E todos os combatentes, ou a grande maioria dos combatentes da resistência palestina, são islâmicos, são formados nos princípios alcorânicos de que você no combate não mata quem não está combatendo. Você mata o soldado, se for a mulher, se for a criança, se for o idoso, que vem com arma na mão, combatente. Não é? Você não vai olhar: ah, não, mas é uma mulher, não podia matar aquela mulher. Não, se for uma mulher, uma pessoa não combatente, aí tudo bem, né? Ou seja, nesse processo também, muitas pessoas no Brasil, vocês devem conhecer, várias pessoas foram perseguidas. Vários professores nas universidades brasileiras que assumiram a posição de defesa do legítimo direito do povo palestino à resistência foram perseguidas e continuam sendo perseguidas até hoje. Eu já recebi 2 notificações do Ministério Público porque as minhas postagens nas redes sociais são antissemitas. Uma de um sujeito chamado Kim Kataguiri, que é deputado
federal pelo Estado de São Paulo, fundador daquele movimento fascista MBL, Movimento Brasil Livre, e um que é conhecido aí como Chupetinha, que é o Nicolas Ferreira, deputado do PL de Minas Gerais. Houve ações me acusando de antissemitismo, porque eu estou sendo processado pelo Ministério Público, porque a compreensão deles é que quando você ataca o Estado de Israel, você está atacando uma religião. Você está atacando o legítimo direito dos judeus a ter o seu Estado, a ter a sua existência, quando não é. O sionismo não é religião. O sionismo não é etnia. O sionismo não é uma raça de pessoas. O sionismo é uma ideologia racista, de supremacia vinculada ao judaísmo, né? Vinculada no sentido da utilização do judaísmo em seu benefício, naquilo que lhe interessa, para servir o judaísmo como uma cortina de defesa, um colete à prova de ataques, e que pratica exatamente o contrário daquilo que eles dizem que são. Então, você atacar o Estado de Israel, você não está atacando os judeus, porque o Estado de Israel não é judaico, apesar de se proclamarem, autoproclamarem como Estado judeu. Então Israel ataca como força militar, força política, força ideológica poderosa, e se defende como uma religião. Então você dizer que Israel matou 35 mil pessoas, a maioria crianças, você não está dizendo que os judeus, enquanto praticantes da fé judaica, mataram palestinos, muçulmanos, árabes, né? Mas Israel utiliza a religião judaica para se defender. Então no Brasil hoje tem várias pessoas processadas. O Breno Altman tem vários processos movidos por essas organizações sionistas, aí a CONIB, a Confederação Nacional Israelita do Brasil, a Federação Israelita do Rio de Janeiro, a Federação Israelita de São Paulo e outras organizações estão processando ele e outras pessoas, né? O PCO, Partido da Causa Operária, que assumiu uma postura muito de vanguarda na luta em favor da Palestina, teve ameaçado a cassação do seu registro. O Rui Pimenta, o presidente, tem vários processos também movidos por essa organização. E assim por diante, vários professores da UNB, não sei se aqui na Federal tem algum professor que já foi processado. Na UNB tem a professora Berenice Bento, que alguns de vocês devem conhecer. Na USP tem a professora Franci Rose Campos, que é uma muçulmana, também está sendo processada por essas organizações por antissemitismo. Então, companheiros, eu vou finalizar por aqui, trazendo alguns números para a reflexão nossa. Vocês sabem que o maior ataque terrorista da humanidade foi praticado pelos Estados Unidos, dois, aliás, Hiroshima e Nagasaki. Você vê aquela foto de Hiroshima e Nagasaki, uma destruição total, a cidade virou cinza. 300 mil pessoas foram mortas instantaneamente. Israel já usou em Gaza o equivalente a 80 mil toneladas de bombas, que são 4 vezes a capacidade nuclear utilizada em Hiroshima e Nagasaki. Você vê, 80 mil toneladas de bombas, a maioria fornecidas pelos Estados Unidos da América, como contribuição ao direito, entre aspas, ao direito de Israel a se defender. Eu vi que, não sei se foi ontem ou hoje, já foi autorizado mais $1 bilhão em armas para Israel. E tem uma coisa interessante, não sei se algum de vocês viu, os Estados Unidos, há 5 anos atrás, estavam em crise, porque o PIB deste ano não superava o PIB do ano anterior. Depois que começou a guerra na Ucrânia e a guerra em Gaza, o PIB dos Estados Unidos não parou de crescer, superávit e atrás de superávit. Ou seja, a constatação de que o imperialismo não vive sem as guerras e sobrevive das guerras está aqui claramente constatado, né? Porque esse $1 bilhão, ou 2 bilhões, ou 10 bilhões de dólares que os Estados Unidos fornecem em armas para Israel, são armas produzidas por eles próprios. Então os barões da indústria armamentista
são os grandes beneficiados por essa produção armamentista e por essas guerras, porque a indústria armamentista não é estatal. Aqui nós temos a Embraer, tínhamos a Intel, né, foi vendida, etc. Mas lá não, todas as armas, os aviões de guerra, é tudo da indústria privada. Tem os barões da indústria de armas que traficam armas, que ganham rios de dinheiro com as guerras que são desencadeadas no mundo. A guerra imperialista, a agressão imperialista no Iraque produziu rios de dinheiro para esse povo. Bom, os números já são conhecidos de vocês, né? No 211 dias de combate, 35.700 mártires, pessoas mortas, homens, mulheres, crianças e idosos. E cerca de 15 mil pessoas que ainda estão sob os escombros, certamente só vão encontrar os ossos. Vocês lembram que foi divulgado imagens de corpos jogados pela rua em decomposição? Os animais comendo aqueles corpos pela fome que atingiu até os animais, né, na faixa de Gaza. Cerca de 15 mil crianças e 9.700 mulheres. O Ministério da Saúde de Gaza avalia que, já atendeu até hoje 79.161 feridos. Desses, 11 mil precisam de tratamentos fora da faixa de Gaza, porque os hospitais foram totalmente destruídos e não há condições para o tratamento dessas pessoas. Eu não me recordo agora quem foi que fez, eu acho que foi o próprio Ministério da Saúde de Gaza. Eles dizem o seguinte: se a guerra em Gaza fosse uma guerra de proporções globais, se a agressão do imperialismo fosse de proporções globais, já teriam sido mortos 137 milhões de pessoas. Olha só, 137 milhões de pessoas, é quase o eleitorado brasileiro, 140 milhões. É mais do que muitos países, aliás, a maioria dos países da Europa não chega lá. Teria 137 milhões de habitantes. Se fosse em nível do Brasil, essa guerra, já teriam sido mortas 3 milhões e meio de brasileiros. A pessoa é mais do que a população do Distrito Federal. Se fosse uma guerra no âmbito do Brasil, toda a população do Distrito Federal já teria sido morta pelos bombardeios de Israel. E se fosse aqui em Pernambuco, seriam 2 capitais do Recife. Recife tem 1.400.000 habitantes, então 2 cidades do Recife teriam sido totalmente dizimadas a sua população pelos bombardeios israelenses. Então, vocês vejam que é uma situação de não guerra. Porque quando você fala que há uma guerra em Gaza, há um conflito em Gaza ou em qualquer outro lugar do mundo, você entende que há simetria entre as forças em combate, né? Não é uma guerra, porque Israel tem a força aérea mais moderna do mundo. Os Estados Unidos fornecem os caças mais modernos, F-16, F-35, etc. Tem os mísseis mais modernos, são guiados. Eles dizem que são armas inteligentes, mas eu acho que não são inteligentes porque só acerta as populações civis, né? Eles nunca divulgaram quantos militares do Hamas ou das forças da resistência palestina foram capturadas. Se tem essa estatística, eu não falo, porque do ponto de vista das forças da resistência, não há essa constatação de quem tem líderes militares da resistência sobre a prisão dos Estados Unidos. Não tem marinha, nem os pescadores palestinos têm direito de pescar, porque os seus barcos são constantemente atacados e afundados naquilo que poderia ser a área marítima da faixa de Gaza para a subsistência dos palestinos. E nem tem exército regular. Israel mobilizou, segundo números deles próprios, 300 mil militares desde o dia 7 de outubro. As forças da resistência palestina são de 35 a 40 mil, 10% do que Israel tem para atacar Gaza. E vocês veem, as redes sociais estão inundadas esta semana de vídeos de israelenses sendo mortos pela resistência palestina. Vários vídeos. O cara vai passando ali um tanque de guerra chamado Merkava, que é um dos mais modernos do mundo, segundo o conceito deles. Só que os russos são mais, mas eles dizem que os tanques Merkava são os mais modernos do mundo.
que custa 4 milhões de dólares um tanque. Aí chega um guerrilheiro da resistência palestina, sai de dentro de um buraco com uma granada tipo RPG que custa 250 dólares e põe aquele tanque inoperante. Não destrói, porque é uma carapuça de aço muito grande, mas já não anda mais. Ou seja, a resistência palestina está fazendo o que outras resistências no mundo fizeram. Vocês lembram do que ocorreu no Vietnã? O imperialismo estadunidense invadiu o Vietnã. Os vietnamitas não tinham condição de resistência, porque não tinham um exército capaz de enfrentar aquela agressão, porque já vinham de lutas contra a França, contra o Império Britânico, contra a Bélgica, contra um monte de gente que tentou invadir o Vietnã, né, e se apoderar daquele território estratégico. O que é que a gente viu? Os Estados Unidos foram derrotados, fugiram humilhados e ainda levaram para o interior do seu país uma crise sem precedentes. Aliás, uma crise que está começando a acontecer agora. As movimentações, as manifestações dos estudantes e da solidariedade nos Estados Unidos está levando às ruas das principais cidades norte-americanas algo que não se via desde a guerra do Vietnã, né? Manifestações gigantescas e diárias contestando a guerra, contestando o papel dos Estados Unidos no financiamento do genocídio dos palestinos e levando uma crise, né? Que é uma crise dos dois grandes partidos. Aliás, a maior democracia do mundo só tem dois partidos que se revezam e ambos apoiam o sionismo, ambos apoiam as guerras e ambos vivem e sobrevivem, a sua economia sobrevive das guerras imperialistas em outras regiões do mundo. Então eu fico por aqui, eu agradeço a paciência de vocês e estou à disposição para a gente trocar ideias sobre essas questões relacionadas à Palestina.